Você sabia que está correndo um grande risco de colocar a sua vida espiritual a perder? Isso acontece quando você tenta fazer da sua vida espiritual um mérito ou um holofote para as outras pessoas. Jesus ele foi muito claro acerca disso em Mateus capítulo 6, versículo 1, de que a nossa justiça, nós temos que tomar cuidado para que ela não seja algo para ser vista pelas outras pessoas, mas sim que nós procuremos agradar a Deus que está em secreto. Pare e pense um pouco. O que a gente já aprendeu até aqui? Nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que procurar ter humildade. Nós devemos ter domínio próprio. Devemos estar constantemente à procura da prática da oração, da prática da devoção, da meditação das Escrituras, de ter comunhão uns com os outros, saber que este é um desafio da nossa jornada cristã. Mas tudo isso, como princípios fundamentais, podem ser posto tudo a perder quando nós fazemos da nossa vida espiritual um palco, um teatro, para que essas características sejam para se exibir e se expor, manifestar quem nós somos. Veja, observe um pouco como é que está sendo os púlpitos das igrejas hoje. E veja como isso encaixa perfeitamente. As cortinas da igreja elas são como cortinas de um show. O ministério de louvor ou os integrantes, quando vão ao púlpito, é quase como se eles estivessem indo a um palco. As músicas que ali são entoadas é como se fossem apresentações. Os aleluias e glória a Deus que são dados pela igreja é como se fossem os aplausos. E bem como no final de tudo que se chama de louvor a Deus e culto de adoração a Ele, pode ser interpretado como um show. Se tornou um show cultuar a Deus. E essa realidade, ela sim está presente nos púlpitos, também com pregadores, que eles não estão preocupados em ensinar a mensagem bíblica às pessoas, não estão preocupados em edificar a vida dessas pessoas, de saber a necessidade que elas estão passando a fim de atendê-las conforme elas, mas não. O que eles querem é mostrar seu brilhantismo, seu intelectualismo, a sua eloquência, a sua oratória. E isso é belo, no entanto, não edifica, porque é um palco para si mesmo. Agora, o problema é que isso não está restrito apenas ao púlpito. Isso está também para fora dele. Quantas e quantas vezes você já não viu pessoas que observam umas às outras para se comparar na sua régua da jornada cristã, dizendo quantas horas você, ou quanto tempo você já orou hoje? Eu orei 5 minutos. Aí vem o outro e diz, eu orei 10. E vem o outro e diz, rapaz, eu orei foi 30, vocês não estão com nada. Como se fosse uma competição, né? Fora outras pessoas que dizem, você está na igreja, está com 1 mês, eu estou na igreja já faz mais de 3 anos. Eu tenho muito mais experiência de fé do que você. Como se fosse uma régua, como se fosse uma comparação. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele é muito claro em dizer que sim, a jornada cristã, ou a caminhada, ou a corrida cristã, ela existe. Mas não é uma competição. É uma comunhão, onde todos nós estamos dentro dessa jornada. Nós não estamos aqui para alcançar troféus dentro da igreja e receber prêmios de melhores colocados. Nada disso. Paulo, ele intitula, ou ele coloca uma regra, da qual é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que adiante de mim estão, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, é ser achado por Ele, é ser encontrado por Ele. Paulo não quer ser visto pelas pessoas, ele quer ser notado por Cristo. Paulo não quer ser encontrado pelas pessoas como o grande apóstolo Paulo. Ele quer ser encontrado por Cristo, como ouvir da boca dele e dizer, este é um servo bom e fiel. Acontece que muitas vezes nós mudamos a ótica da nossa espiritualidade e colocamos ela no âmbito da vaidade, de querer ser visto pelas outras pessoas e acabamos botando tudo a perder. Queremos colocar nossas orações, nossa leitura bíblica, nosso tempo de igreja como se fosse um prêmio, um troféu tão grande que as pessoas não podem chegar diante de você porque agora você construiu uma grande autoridade. E Paulo está dizendo, não,
Esqueça-se das coisas que você fez. Esqueça não só dos seus pecados, mas esqueça também das suas conquistas. Procure não olhar para isso. Isso não é mérito. Procure olhar para Cristo, porque dele vem a graça. Graça essa que todos nós precisamos. Não deixe que sua vida cristã se torne um holofote. Não permita que as pessoas procurem ver você, mas faça o possível para que elas notem o Cristo que habita em você, porque as nossas obras, que há de ser vista pelos homens, não são nossas, mas do Espírito Santo que trabalha em nós, e é por isso que elas glorificam a Deus que está nos céus. Mas é necessário essa mortificação do nosso ego. É necessário um esquecimento de nossas conquistas e uma concentração constante de fazer a nossa vida em secreto, em comunhão com Deus. Afinal de contas, como o próprio apóstolo Paulo disse, nós temos que servir, mas não como se estivesse servindo a homens, mas como ao próprio Cristo Jesus, na qual no último dia ele falará, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de se inscrever no canal, de acompanhar a nossa playlist da Jornada Cristã e ative as notificações, deixe o seu gostei e nos ajude com este trabalho. Um forte abraço e até a próxima.